aos meus 15 anos de idade, envolvi com as drogas. Comecei usando maconha, por influência de alguns colegas, que eu vendo aquilo tudo, todo mundo usando, fiquei interessado em conhecer a droga, em querer experimentar, saber como que era usar droga. Por até mesmo para ganhar status com os amigos, com a sociedade. Comecei usando maconha e por aí continuei usando maconha durante um tempo. Durante esse tempo passei algumas situações constrangedoras, conheci a cocaína, experimentei a cocaína, comecei a beber também, álcool também, viciei no álcool e aquilo foi algo constrangedor porque durante esse tempo também cheguei a envolver, comecei a vender também aqui no bairro. A grana, na verdade, um sempre serviu o outro. Quando não tinha, o outro arrumava e a gente pedia a mãe. Depois também eu comecei a trabalhar, mas tudo que eu fazia era para droga e para o álcool. Tudo que eu fazia era só para usar droga, para usar álcool. Aos meus 22 anos, após eu passar por várias situações até mesmo de doença, comecei a ir muito no hospital porque estava frágil, usar muita droga, beber muito álcool. E durante esse tempo eu estava vendo que minha vida estava só sendo arruinada, que a qualquer momento eu iria morrer mesmo, porque eu estava indo para um lado que eu mesmo não estava aguentando mais. No Brasil, o consumo de drogas pode ser considerado um dos maiores problemas sociais, sendo considerado por alguns especialistas como uma epidemia. O uso indiscriminado de substâncias entorpecentes, além de causar danos irreparáveis à saúde do usuário, desestrutura famílias e destrói vidas numa perspectiva física, psíquica e social. Para discutir a prevenção contra as drogas no programa desta semana do Resgatados, eu recebo mais uma vez o pastor Wellington do Credec. Como diria o ditado, prevenir é melhor do que remediar, né? Isso é muito mais barato, né? Então eu percebo que os nossos telespectadores essa noite vão ver um tema de prevenção ao uso e abuso de droga e com pessoas que muitas das vezes são vistas que estão ali só na repressão, aprendendo as pessoas, mas nós temos um grande batalhão de pessoas, vocês do bem, que também lutam com a questão da prevenção. Você também já ouviu bem essa frase, né, Cris? Pra que vai se meter a ficar doente para depois ter que tomar remédio? É muito complicado. As pessoas hoje preferem ficar doentes do que curar. É complicado hoje saber também que o Estado ele não faz nada para que essa prevenção seja, cada dia que passa, mais dissipada na nossa sociedade. Para o nosso bate-papo, convidamos o Major Hudson Ferraz, coordenador do Programa Educacional de Resistência às Drogas, à Violência, o PROERD, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Prazer tê-lo aqui conosco, Major. É uma satisfação em conversar sobre o assunto e esclarecer melhor a sociedade. E também o delegado responsável pela Delegacia de Polícia Civil de Lagoa Santa, Almir de Carvalho Cesário. Obrigado, delegado, pela sua presença. É um prazer estar aqui na emissora e que pudemos fazer, que pudemos estar contribuindo nesse sentido. É atribuição nossa também. A discussão sobre o crescente aumento do uso de substâncias psicotrópicas, a necessidade de prevenção, são os temas do programa Resgatados, que começa agora. E você de casa pode enviar suas sugestões, testemunhos e perguntas. Participe conosco aqui do Resgatados. Envie para o nosso e-mail resgatados@redesuper.com.br ou pelo Twitter, utilizando as redes sociais no @ResgatadosTV. Você pode também ligar para nós pelo 0 Operadora 31 3209 3301. Antes de começarmos a conversa com os nossos convidados sobre a prevenção contra as drogas, eu fui às ruas para poder mostrar como está essa questão nos dias de hoje, para ilustrar o nosso programa. Veja aí. A Polícia Militar em Minas Gerais trabalha com a educação de crianças na luta contra as drogas.
Em 10 anos, mais de 2 milhões de pessoas em mais de 500 municípios passaram pelo ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas. O ProERD funciona em escolas das redes municipal, estadual e particular e atende crianças que estão na 4ª ou na 6ª série do ensino fundamental. O objetivo? Levar as crianças a conhecer o perigo das drogas. A gente pensa que a prevenção é o melhor método para a diminuição da criminalidade. Então, o ProERD, com essa implantação, fazendo com as crianças, mudando, isso a gente tenta o quê? Fazer uma mudança para o futuro. As aulas do ProERD são ministradas pelos próprios policiais militares, mas não são direcionadas somente para as crianças. Os pais dos alunos também recebem orientação. É uma coisa muito comum aqui onde eles vivem, né? Oferecer a droga e pedir para que os alunos levem droga, alguma coisa. Então, foi muito bom. O ProERD está orientando muito e eu acho que está sendo muito gratificante para nós pais. As crianças que não têm oportunidade de ouvir dos pais, né? Porque às vezes mesmo os pais não têm tempo e outros nem sabem como falar. Depois de passar pelo curso, os alunos são premiados com certificados e uma formatura. Eu amei mesmo o ProERD. Agora não tenho tantas dúvidas. Como a gente viu, a reportagem procurou considerar que o problema do uso das drogas, mais do que uma questão legal ou social, trata-se de um problema de saúde pública. Por isso, diferentes medidas preventivas são adotadas por diversos segmentos da sociedade. Né, pastor? A gente tem uma noção de que esse é um problema de toda a sociedade e que só pode ser encarada com um consentimento geral e numa união total de todos os segmentos para poder se ter uma vitória, né, sobre a questão nós percebemos que, André, a sociedade ela fica muitas das vezes omissa da situação. A mãe empurra o filho para a escola não dá conta, empurra para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar não dá conta, empurra para o Ministério Público empurra para a Polícia Militar e depois cai lá na Polícia Civil. É uma história. Mas eu percebo que a questão de uso e abuso de droga, a responsabilidade ela tem que ser compartilhada. Cada um tem que ter a sua participação. Eu percebo que, por exemplo, a Polícia Militar, né, Major, como que a Polícia Militar pensou num programa tão exitoso igual esse, que assim, eu sou um admirador do ProERD. Quando nós pensamos em falar a questão da prevenção, eu falei, olha, nós não podemos deixar de falar de prevenção, uso de droga, se nós nos trouxermos o ProERD. Como que a polícia pensou isso, esse que é um trabalho tão fantástico? E não só isso, Major. Toda vez que a gente ouve falar de polícia, a gente imediatamente associa a questão da repressão. Como é que é trabalhar a prevenção para depois não ter que reprimir? A essência de polícia já traduz isso. As forças de segurança tentam antecipar a ação criminosa e, nesse sentido, para conversar melhor com a sociedade, procuramos no Brasil, que tinha de melhor e no mundo, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. É um projeto que já vem desde a década de 80 e aqui em Minas Gerais já passaram 2,5 milhões de jovens e pais pelo programa. São praticamente 3.500 escolas por ano assistidas pelo ProERD, com uma linguagem diferente. Eu acho que, dentro da pergunta do pastor, é sempre importante destacar isso, está faltando mais conversa, mais diálogo entre as famílias, entre as pessoas, os seus familiares, seus entes queridos. E exatamente nessa omissão, ou uma ação bem, não tão intencional, mas uma ação que tem impactos, é que essas crianças são remetidas para escolas, no abandono total, e aí as escolas sentem esse impacto e isso vem resultando em contratempos na questão de segurança pública. O ProERD já envolve isso, é um esforço cooperativo entre a família, a escola e a Polícia Militar, que representa o Estado, de forma a levar uma orientação para esse jovem, para que ele faça boas escolhas saudáveis, sem uso de drogas e sem violência. Por que a gente não consegue implantar o ProERD em todas as escolas? Olha, essencialmente... Falta investimento? Não acredito. Investimento é boa vontade.
Eu acredito que esse é o sucesso do PROERD. O PROERD, nós somos convidados a entrar numa nova casa. Todos conhecem a Polícia Militar como órgão de repressão, uma repressão qualificada na questão sobre drogas, mas para que a gente entrasse numa escola, nós temos que ser convidados. A partir do momento que há o convite do educandário, junto com a família, solicitando a presença de um policial diferenciado, devidamente treinado para lidar com esse assunto, aí sim nós estamos nos fazendo presentes nesse ambiente e que vem aumentando cada dia mais. É essa que é a ação diferente da Polícia Militar. Ô, delegado, perguntar para o senhor o seguinte, se fala muito em droga, quando se fala em droga, se reflete demais a criança, o adolescente, ao jovem. Talvez essa dificuldade, né, que a escola hoje passa, do filho chegar lá sem limite, e o PROERD também tem que pegar essa criança também sem limite nenhum. Talvez seja porque o Estado e a sociedade esqueceu que a droga não tem idade, que às vezes aquele pai daquele filho que está sem limite é um drogado também, pode ser? Muitas vezes nós podemos analisar sob a luz da utilização, inclusive, de drogas tidas como lícitas. Álcool, as propagandas até então inocentes, esportivas, alusivas a cerveja, etc. Então, se traduz, infelizmente, numa leitura negativa do que representa as drogas nos dias de hoje. É o grande multiplicador das tragédias que vivemos nos dias de hoje, sobretudo quando se fala da pessoa dos jovens, do adolescente, dos jovens. Então, grande parte do impacto na violência em todo o Brasil, no que diz respeito à criminalidade, ao número de criminalidade, todo ele está diretamente vinculado às drogas. Você falou com relação à família e falou também com relação ao limite. São duas questões hoje que precisam realmente ser reestudadas pela sociedade brasileira, porque certamente você, eu, praticamente todos que estão aqui reunidos hoje, viemos de orientação familiar um pouco mais rígida. Viemos de uma orientação familiar em que a obediência era um valor. E, infelizmente, nós não temos visto isso acontecer nos dias de hoje, e o Estado, enquanto a sociedade, está replicando isso como se fosse uma coisa normal. Não adianta, você certamente está educando o seu filho muito bem para um mundo muito ruim. Eu estou educando os meus 3 filhos de forma muito boa, mas num dado momento eu tenho que orientá-los acerca de que tipo de mundo que eles vão estar enfrentando quando botarem a cara do lado de fora da porta. No que diz respeito ao que há na frente da escola, no que diz respeito ao que há em sede de entretenimento, as baladas, as festas, as raves. Então, os nossos jovens precisam ser hoje reorientados por nós, enquanto pais, em razão desse grande dificultador que ele há de visualizar nesse momento, sobretudo, tido como futurista, tido como século XXI, em que muitos problemas que nós, enquanto jovens, enquanto adolescentes, no passado, não vivenciamos, certamente nossos filhos vivenciarão isso agora muito cedo. É muito interessante ver o delegado e o major. E aí, major, queria devolver a bola, a pergunta é justamente por isso. Então, o diálogo é o melhor remédio? Desenvolvimento da família, né? A família, resgatar a família, é o que o doutor está falando, é a essência da prevenção. A família tem valores e as pessoas, a partir desses valores, compreendem melhor o que é ser resiliente. Porque nós temos pessoas fragilizadas num ambiente totalmente devastado de criminalidade e drogas que não se relacionam com isso. Exatamente porque elas têm valores, elas têm sentimentos que foram dialogados enquanto o seu momento enquanto criança, o seu momento enquanto adolescente, enquanto adulto. Nós temos que compreender que a adolescência ela é rebelde por natureza, mas ela tem um limite. É o limite onde que a pessoa vai buscar a sua referência enquanto cidadão. E essa cidadania plena só é alcançada se tiver família e se tiver diálogo.